Olá, tudo bem? Eu sou o engenheiro Marcos Grossi e hoje vamos falar de vistoria cautelar de vizinhança. O que é então a vistoria cautelar de vizinhança? Nada mais é do que a vistoria nos imóveis lindeiros a determinada obra ou reforma, tá? Ou atividade de demolição. Então é definido uma área de influência onde a gente vai lá e vistoria esses imóveis lindeiros. Tudo bem? É um caso particular de uma vistoria cautelar preventiva. Por que deve ser realizada essa inspeção, né? Primeira coisa, é importante saber o estado de conservação dos imóveis lindeiros a uma obra para que seja dirimido qualquer dúvida entre problemas que existiam antes da obra e os que aparecerão eventualmente depois da obra, né? Então a gente fica mais transparente a relação entre construtor e vizinhos, porque daí não existirão dúvidas em relação a problemas que existiam antes da obra. Só vão ser discutidos problemas que aparecerem dentro do lapso temporal da execução da obra, certo? Também é muito importante a vistoria cautelar de vizinhança para que a gente entenda a estabilidade, a integridade dos imóveis, porque isso pode servir de subsídio para a definição da forma de escavação e execução das fundações da obra. Tá? Então, se eu tenho um terreno onde tem muitas edificações antigas, com uma fundação mais frágil, uma estrutura mais frágil, o construtor deve optar por um sistema de escavação e fundação que gere menos vibrações e menos impactos nessa vizinhança. Se, pelo contrário, eu tenho edificações já com fundações profundas, edifícios altos, bem rígidos e parrudos, eu não tenho que ter tanto cuidado ali na movimentação de terra, porque as vibrações geradas dificilmente vão gerar qualquer impacto nesses vizinhos. Tudo bem? E também é fundamental que, se você tiver um seguro de responsabilidade de obra, os imóveis só serão indenizados pelo seguro se você tiver essa vistoria realizada. Então, os imóveis que não forem vistoriados não vão entrar na apólice de seguro. E muita gente não sabe, mas a NBR 12722 indica justamente isso que eu falei, que deve ser inspecionadas as edificações ao redor da obra, principalmente quando tivermos escavações, movimentações de solo, rebaixamento de lençol freático, né, ou qualquer outra atividade que possa gerar impacto nessa vizinhança. Tudo bem? Então os benefícios são gerais. Primeira coisa, a gente vai ter consciência, você construtor vai ter a consciência da fragilidade dos imóveis, se é maior ou menor, auxiliando na sua tomada de decisão das escavações, movimentação de solo e fundação, né? Você diminui o risco de reclamações indevidas dos moradores, porque a gente vai ter lá foto de todos os ambientes como eles estavam antes da obra. Tudo bem? E isso traz transparência e zelo para o nome da sua construtora, um profissionalismo que está tendo e um diálogo com essa vizinhança, né? Quando deve ser contratado? Como a vistoria que vai ser realizada pela Fernandes Grossi, ela depende da liberação de acesso do morador, a gente precisa ter um prazo de antecedência da contratação desse serviço de mais ou menos 90 a 60 dias, né? Primeira coisa, a gente vai ter que conversar, convencer esses moradores ao redor da importância e necessidade dessa vistoria, que isso vai resguardar tanto eles quanto o construtor de qualquer problema futuro. Tudo bem? Então, recomendamos isso. Contrate-nos de 30 a 90 dias antes do início das demolições ou início da movimentação de solo da sua obra. A primeira coisa, você já deve definir os imóveis juntamente com o seu consultor de solos e fundações. Ele que vai ter uma noção maior ou menor da influência que pode ser gerada pela obra na vizinhança. Então, se você tem a expectativa de fazer um rebaixamento de lençol, ele pode facilmente calcular a influência desse rebaixamento e criar um raio de influência de impacto do rebaixamento. Dependendo do tipo de fundação, vai ser a percussão ou não, você vai gerar alguma vibração nesse solo. E também é possível ter uma noção
de até quanto de perímetro isso vai se propagar, dependendo do tipo de solo, dependendo da intensidade dessa vibração. Outros efeitos, como escavação, compactação, também podem gerar esse impacto, que o seu consultor será a melhor pessoa para definir esses imóveis, certo? Definidos os imóveis, a Fernandes & Grossi, obviamente, que vai dar uma consultoria, assessoramento sobre isso para fazer uma checagem deles. Definido, então, esses imóveis que vamos falar que estão na área de influência, nós vamos notificar, né, enviar uma carta ou entrar em contato pessoalmente, imóvel a imóvel, conversando, mostrando e esclarecendo a importância da realização da vistoria. Tudo bem? Pego o contato desses moradores, é agendada uma vistoria em comum acordo, onde os engenheiros da Fernandes & Grossi realizarão a vistoria no imóvel como um todo. No final, é feita uma declaração da vistoria, onde é marcado qual é o estado de conservação do imóvel e quais são os principais riscos que existem na região. Isso é assinado por ambas as partes e daí está finalizado o processo de cadastramento desse imóvel. Depois do cadastramento de todos os imóveis da área de influência, tudo isso é compilado num relatório técnico, onde existirá a classificação do risco da integridade de cada um dos imóveis e todas as fotos de todos os problemas de cada um deles. E isso pode ser registrado por cartório, registrado eletronicamente ou por qualquer outro meio que garanta o momento que foi realizado ou feito este relatório, certo? Em alguns casos a gente pode fornecer ou não cópias aos moradores da vizinhança. Os diferenciais da Fernandes & Grossi é que nós temos uma equipe altamente treinada e especializada nesse tipo de vistoria. Eu, Marcos Grossi, tenho formação acadêmica na área de inspeção de edificações e patologia das construções, sou autor desses livros e isso tudo academicamente nos auxilia a ter métodos de investigação e identificação de problemas mais precisos e de maneira mais eficiente, certo? Nós também prestamos outros serviços na área de perícias e consultoria de engenharia. Alguns de nossos clientes são esses. E, se isso te interessou, aqui estão nossos contatos para realizar um orçamento para você sem compromisso. Então, muito obrigado, até a próxima.